E aí vamos pedir para os presentes se acomodarem, ficar bem à vontade. Espero que tenham um excelente almoço, né? A gente procurou fazer a contento de todos e que todos se sentissem em casa. Esse é o objetivo da nossa conferência. Vamos aguardar então o vídeo. Obrigado. O artigo 96 da Constituição Federal garante: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É com base nessa premissa que os governos desenvolvem ações para garantir qualidade de vida aos brasileiros, mas nem sempre elas são respeitadas no ambiente de trabalho. A atividade laboral pode provocar acidentes ou doenças de forma mais frequente do que se imagina. Isso porque o trabalhador nem sempre é advertido sobre os riscos que vai encontrar. A lista não é pequena. São mais de 250 doenças diferentes, todas catalogadas pelo Ministério da Saúde. O número de acidentes de trabalho também é alto. No Brasil, são registrados em média 700 mil casos todos os anos, sem contar os que não são notificados. O país gasta anualmente cerca de 70 bilhões de reais com esses acidentados. No estado catarinense, uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Santa Catarina e a Univale revela dados alarmantes. Segundo o levantamento, o número de trabalhadores afastados por motivos de saúde é 48% maior que a média nacional. 3 setores lideram as estatísticas. No de carnes, mais de 19 mil trabalhadores foram afastados por motivos de doenças relacionadas ao trabalho, entre os anos de 2005 e 2011. O segundo segmento com maior número de ocorrências é o setor têxtil, onde quase 35 mil trabalhadores receberam benefícios por motivos de agravos à saúde. Em terceiro lugar no ranking estão os trabalhadores do comércio, principalmente de produtos alimentícios. Pelo menos 18 mil pessoas se afastaram do trabalho devido aos problemas de saúde. A pesquisa revelou também as principais doenças que levam o trabalhador ao afastamento profissional. Dores nas costas, depressão, fratura no punho ou mão e inflamação nas articulações lideram a lista. Com dores crônicas, a bancária Edna Werner está afastada do trabalho desde 2009. Por causa das dores é que eu fui procurar uma ajuda médica, né, pensando no pior, porque eu não tinha conhecimento do que poderia estar acontecendo, né? E descobri então que eu tinha a síndrome do túnel do carpo, né? Já estava com bursite nos ombros, já estava com uma discopatia na cervical, da C3 até a C6. E isso me travou completamente os membros superiores. Eu não conseguia mais erguer o braço para digitar. E também depois a gente ficou sabendo das questões ergonômicas, né, que nós não tínhamos na agência que eu trabalhava. E uma outra série de outras coisas também que né, compartilharam, né, que favoreceram, digamos assim, né, para o adoecimento. A pessoa precisa trabalhar muito na prevenção, precisa saber que isso existe para que haja um combate, né, uma prevenção, para que não chegue ao momento de depois não conseguir tirar isso, né? Não tem retorno, não tem como você ir lá. Depois é só tratamento paliativo, né? Cirurgias, como vários colegas também que estão acometidos dessa doença fazem, e não resolve mais. Já em casos como o de Maria, a demora no atendimento acaba agravando a enfermidade. E o que é pior, nem sempre o problema de saúde é visto pelo SUS como uma doença relacionada ao trabalho. O nosso sistema hoje de regulação, apesar de ter avançado muito, a gente ainda tem muita falta, né, das consultas especializadas, né? A fila é muito grande. O tempo de espera é no mínimo de 2 anos para conseguir um ortopedista, para conseguir uma ressonância. E se nós tivéssemos essa parte do sistema mais rápida, que fosse mais ágil, provavelmente eu não estaria hoje com todas essas lesões juntas. Eu poderia até ter uma ou outra, mas pelo menos poderia ter tratado, seria evitável, né? Ou pelo menos a dor hoje, ela poderia ser menos intensa do que é.
Outra questão preocupante é o assédio moral, principal causador da depressão. Sivandra viveu o drama num local que deveria garantir amparo e respeito ao trabalhador. Eu passei por um processo muito difícil dentro do sindicato, dentro do meu local de trabalho, onde fui demitida por justa causa. Isso depois de 2 anos passando por assim, pressão mesmo para que eu pedisse demissão. Chegou um estágio assim que eu não tinha mais para onde correr. Como eu sou diretora sindical também, eu procurei justamente aplicar aquilo e fazer valer aquilo que a gente ensina, que a gente repassa para os nossos filiados. É procurar os direitos, é procurar o sindicato, fazer com que alguém te ajude. Eu passei por uma fase difícil, fiquei muito doente, depressão profunda, tenho problemas de saúde até hoje, que limitaram os movimentos no meu braço esquerdo, pescoço, adquiri dor crônica. Estou em tratamento com psicólogo, psiquiatra, até internação para tratamento psiquiátrico, porque tu chega no fundo do poço e acho que a única saída que você tem ainda para a tua vida é a morte. Depressão acaba com a tua vida. Acaba. Com as pessoas que estão em volta também, que é difícil tu viver. Com o objetivo de debater e criar políticas públicas voltadas aos agravos à saúde dos trabalhadores, foi instituída em 2011 a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em Santa Catarina. A frente atua com todos os trabalhadores, seja o trabalho formal ou informal, no campo ou na cidade, inclusive na administração pública. A frente é presidida pelo deputado Neudi Sareta e tem como meta intensificar a luta para que o trabalhador tenha mais qualidade de vida. Nós estamos, através da Frente Parlamentar da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Assembleia Legislativa, em conjunto com as entidades sindicais, com trabalhadores, empresários, setor público, iniciativa privada, num grande esforço de conscientização realmente da importância de normas, do cumprimento das normas da saúde do trabalhador. Nós não podemos continuar sendo um estado que tem 48% a mais da média nacional de adoecimentos do trabalho. Isso é uma vergonha para Santa Catarina e precisa fazer um esforço muito grande, realmente voltado para a saúde do trabalhador, da trabalhadora. As conferências municipais da saúde do trabalhador são um momento importante para isso, mas é preciso um esforço realmente conjunto de todos para diminuir de forma drástica esse número que é tão preocupante para o trabalhador e a trabalhadora em Santa Catarina. Queria agradecer à Frente Parlamentar pela disposição do material, bom trabalho, né? E queria convidar a Elisa Ferreira, que abre a mesa de trabalho agora, para chamar os componentes da mesa. Bem, muito boa tarde a todos e a todas. Espero que todos tenham feito um bom almoço, que estejam não com muito sono, né? Porque o segundo momento de um evento, assim, principalmente à tarde, é um momento mais denso, né? Espero que nós possamos despertar, então, não só para esse soninho que vem após o almoço, mas que possamos despertar para esse momento da área de saúde do trabalhador. A anestesia nessa área, ela é evidente. E esse momento de conferência é um momento para a gente poder refletir e olhar para a realidade, olhar para tantos e tantos trabalhadores que estão adoecendo e morrendo em decorrência do trabalho, como foi apresentado já nas mesas da manhã.
Gostaria também de colocar a vocês que todos nós que estamos aqui, nós temos uma responsabilidade ímpar na alteração desse cenário. Eu gostaria também, né, de encaminhar a discussão dessa mesa de uma forma mais dinâmica, né, para que a gente consiga dar conta da nossa programação, haja vista que haverá uma outra mesa em seguida a essa, também com uma composição maior, e eu vou pedir a compreensão dos nossos convidados, palestrantes, né, desse momento, para que consigam se ater ao tempo de fala. O tempo estabelecido para cada fala será entre 15 e 20 minutos no máximo, né? Quem conseguir condensar a sua fala num tempo menor, a mesa agradece. Após a apresentação e exposição dos nossos convidados, abriremos, então, para o debate. Depois a gente organiza esse debate. Então, eu convido à mesa a professora Fátima Sueli Neto Ribeiro, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o senhor Roque Veiga, que vem representando o GESAT, do Ministério da Saúde, o doutor Assir Alfredo Hack, que vem representando aqui, é procurador do Ministério Público do Trabalho, o senhor Antônio de Sá Pereira, gerente estadual em saúde do trabalhador, né? Lucila Fernandes Mori Petroski, que é coordenadora do Centro Centro de Referência Regional aqui da Grande Florianópolis, e Kleber de Paula, que é mestre em saúde coletiva e também é servidor público federal, né? Muito obrigado pela presença dos senhores. Sejam muito bem-vindos, os que não são de Florianópolis. Sintam-se acolhidos e agradecidos aqui em nome de toda a comissão organizadora. Inicialmente, assim, sem maiores delongas, eu passo a palavra, então, à professora Fátima Sueli. Fique à vontade para a sua explanação, professora. Alô? Boa tarde. Realmente eu não consigo ficar aqui sentada, eu vou também usar esse amplo espaço aqui na frente. Quero agradecer realmente o convite. É um grande prazer estar aqui, por dois motivos. Primeiro, porque adoro essa cidade, mas encontrei tantas pessoas, amigas, antigas, de tanto momento de história de saúde do trabalhador, que está sendo muito bom estar aqui. Realmente, muito obrigada à organização pelo convite. Estou sendo muito feliz já de encontrar as pessoas. E eu costumo dizer que são pessoas que, por conhecer a gente, né, eu já estou há algum tempo na área de saúde do trabalhador. Hoje eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, todo mundo troca. Mas acho que onde eu mais aprendi foi nos 20 anos que eu tive no Programa Estadual de Saúde do Trabalhador do Rio de Janeiro, que realmente foi um momento ímpar no país. Eu tive o privilégio de estar nesse momento com um grupo que a gente chamava o Grupo dos Sonhos, que tem uma colega de vocês aqui, a Leonor Queiroz, que a gente perdeu lá, mas ganhou aqui, que está aqui também. Foi muito bom, e assim, algumas coisas que eu posso dizer, ela não vai me deixar mentir sozinha. E desses 20 anos no programa estadual, 10 eu fui coordenadora. Só para um pouco localizar de que, na verdade, eu quero socializar algumas inquietudes com vocês. E não são inquietudes acadêmicas, longe disso. Eu também estou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque depois do doutorado que eu fiz na USP, eu me dedico a trabalhar com câncer relacionado ao trabalho. Enfim, a gente coordenou lá a diretrizes do câncer relacionado ao trabalho, que o INCA publicou. Mas o mais importante eu aprendi nesse tempo da Secretaria de Saúde como gestora ou no dia a dia. Então, não tem nada de teórico no que eu estou fazendo aqui. Hoje, a gente continua junto com os Cerestes, o Rio está numa crise sem precedentes, mas que a gente espera poder resolver nessa vida ainda.
Depois do Roberto, eu estou me sentindo Alice, sabe assim? Porque quando ele mostrou aqueles dados, eu sou a própria Alice no País das Maravilhas, porque não estou entendendo que país maravilhoso é esse que ele mostra que tem crise, que está correto com o emprego, enfim, a gente tem uns trabalhos na América Latina aqui, que é isso mesmo, o Brasil está com situações muito interessantes. Mas tem algumas coisas incompreensíveis. E esse tema enorme, né, que nos trouxeram para falar, eu vou falar dele desde um grupo de ensino e pesquisa que a gente tem na UERJ, que chama GEPEC, Grupo de Ensino e Pesquisa em Epidemiologia do Câncer, que tem uma atividade que a gente gosta bastante, que é o Telesaúde, que alguns de vocês já devem ter assistido, que é uma conferência que a gente tem uma vez por mês, que fala de saúde do trabalhador. E as duas últimas foi particularmente nisso, saúde, quarta conferência, por quê, para quê. Esse é um espaço permanente que a gente tem bastante orgulho de estar trabalhando com o Fiocruz, com a UERJ, com algumas outras universidades e serviços de saúde, inclusive o Programa Estadual de Saúde do Trabalhador. A primeira pergunta que a gente traz, fruto desses debates que a gente está tendo, é: vocês estão construindo a Política Nacional de Saúde do Trabalhador? Sim, eu estou fazendo isso aqui agora. Eu estou fazendo isso porque semana que vem a gente tem conferência regional. Vocês têm clareza do que é isso, né? Da responsabilidade, do único setor que permite esse tipo de participação social é a saúde. E, particularmente, a saúde do trabalhador, porque precisa de trabalhador, senão não é saúde do trabalhador, é alguma outra coisa próxima disso. Que reflexão a gente tem acumulado depois de 300 recomendações da terceira conferência? O que a gente tem pensado sobre aquelas 300? Checamos qual? Jogamos fora qual? O que a gente aprendeu da terceira conferência, da segunda conferência, da primeira conferência, para fazer a quarta? Eu estou pensando muito nisso. E o que a gente vai fazer esse ano, preparando para a quarta? E depois da quarta, o que a gente vai fazer? A gente não está só aqui querendo ir a Brasília, discutir, encontrar amigos, né? A gente está querendo fazer alguma coisa diferente por esse país. E eu acredito que é só pela ação individual que a gente vai poder fazer, o dia a dia de cada um de nós. E aí eu comecei desmembrando, né, a política. E aí, lá como Alice, eu incorporei a Alice completa aqui, quando o Ruiz falou, né? Eu comecei a quebrar esse convite todo, desmembrando umas coisas nesse título. E a primeira delas, e, de novo, eu vou socializar questões com vocês, é efetivação e financiamento da política nacional. De que política a gente está falando? Da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador? Aquela coisa que foi assinada, Ministério do Trabalho, Previdência, é isso? Ou de outra política? De saúde do trabalhador? Do SUS? Ou das políticas de saúde do trabalhador do SUS? Que política a gente está falando? O que vocês estão lendo disso aí? Ok, vamos falar da política do SUS? Tá bom, vamos ficar no SUS. E por que a gente tem a política de saúde do trabalhador? E a política de atenção básica, da saúde da mulher, né, já foi falado aqui hoje também. Promoção da saúde, saúde do homem. Quer dizer, ninguém trabalha, ou o trabalho não adoece. Também já foi colocado hoje aqui. Parece que não, porque nenhum registro, ninguém pergunta o que a gente faz nos prontuários do SUS. Ocupação não é risco. Ocupação não é risco. Ocupação só dá salário. Mas e aí, como é que é isso, né? Como é que você tem uma política para uma área e aí, né? O que a gente acha é que trabalho é uma categoria central da vida. Então, deve perpassar tudo. Então, ter uma política de saúde do trabalhador é uma coisa meio louca, porque agora é trabalhador e trabalhadora, mas se for criança, não é trabalhadora, não pode, é proibido. E aí? Então, as outras áreas não trabalham, né? Mulheres, e homens, e crianças não trabalham. Atenção básica, ninguém trabalha. Esse é um problema. Esse é um problema grande. E não é bobagem. Porque não é só uma questão de ter caixa, salinha, sereste, serem, o centro, o que for, não. A coisa é muito mais séria. Então, está dada a primeira contradição. Política de saúde isoladas dentro do SUS. Que modelo de SUS é esse? Continuei desmembrando. Considerando os princípios de integralidade e intersetorialidade. Integralidade não vou nem discutir, ok, atenção integral, todas as vidas, todas as necessidades, mas intersetorialidade me incomodou. Muito. Por quê? De onde saiu isso?
não está na tal Política Nacional de Saúde e Segurança. Odeio esse negócio aqui, mas tudo bem, vai, foi o possível naquela época. Tampouco na Política de Saúde do Trabalhador. Está lá no item 7, quando diz que a VISAT, Vigilância de Saúde do Trabalhador, né, deve ter uma atividade articulada, intersetorial e plurinstitucional. Porque intersetorialidade é um negócio meio louco. Se você pensa que ser intersetorial é ter um objeto com um olhar, você está mesclando um pouco os setores. Eu pergunto, que outro setor faz vigilância epidemiológica? Que outro setor vacina? Que outro setor faz atenção básica, fiscaliza medicamentos e estabelecimentos? Quem faz isso é o SUS e ponto. Claro, é da saúde fazer isso. Então, por que a saúde do trabalhador tem que abrir mão do seu objeto para os outros setores? Se não é a saúde do trabalhador não é a saúde que tem que conduzir saúde do trabalhador, por que tem que abrir mão de dizer que isso aqui é insalubre ou não? Não é a saúde que diz que esse nível aqui é insalubre ou não, é o Ministério do Trabalho. Não é a saúde que diz se você está doente do trabalho ou não, é o Ministério da Previdência. Por que a saúde delegou isso, o seu protagonismo, para os outros? Isso não é saúde. Os outros não têm isso. A vigilância epidemiológica quem faz, vacina quem faz a saúde, mas a saúde do trabalhador teve essa disputa. Porque é muito maior do que só um agravo à saúde. Mexe com o capital, aquela discussão toda que a gente teve aqui. E, ao mexer com o capital, destina-se à saúde aquele negócio que ninguém quer mexer muito. E protege-se em outras áreas típicas, particularmente na área do trabalho, aquilo que não pode se mexer, porque tem relações internacionais muito mais importantes envolvidas nisso. Ou seja, o contexto histórico que delegou as atribuições de saúde a instâncias do Seguro Social, como Previdência, e ao Ministério do Trabalho, precisam, no mínimo, ser conduzidos pelo SUS. Se a gente hoje, como na segunda conferência a gente já fez isso, não sei se alguém aqui estava, a gente falou, saúde é da saúde. Então, vamos dar centro, vem para a saúde. Quem mais vai mexer com a INSS vai dar laudo? Vem para a saúde, porque é a saúde que conduz o negócio. Infelizmente, naquela época, a gente era ousado. A terceira, a gente ficou meio assim, né? Hoje, e aí? Qual vai ser a característica da quarta? A gente vai dizer que, no mínimo, o SUS tem que ter protagonismo e dar o tom, e não ficar à mercê? Continuei desmembrando. De onde saiu intersetorialidade, né? As políticas e os planos dos outros setores não se propõem a ser intersetorial. Então, para que a gente tem que dizer, vou sentar com a Previdência? Desculpa, sim, se as pessoas... Eu não acredito mais em sentar com a Previdência. O interesse é outro. Não vai sentar com o trabalho. Eles não vão abrir mão do protagonismo de defender o capital. Hello, vão acordar? É muito tempo para ficar esperando. Um dia vou sentar. Não vai sentar, conduza. Conduza, você tem legitimidade, você tem seriedade, você tem história. E a competência está dada. Isso é saúde, não é segurança. Introduzir a segurança lá. Então, minha proposta é que ou a saúde conduz isso, ou vamos ficar brincando de ficar mais 20 anos esperando para aparecer mais uma conferência e a gente viajar para Brasília. A segunda contradição, então, que se apresenta é uma área de governo responsável por saúde que abdica da responsabilidade, não a conduz. E tem duas políticas, e esse aí está difícil de engolir. Por quê? SUS não é Estado. Tem a política de segurança e outra de saúde. O SUS não é Estado. Continuei desmembrando. Estou rápido porque, né? Ritmo da Copa. Efetivação da política nacional. Aí vem um campo que eu quero assim, socializar com vocês, um negócio que é meio de professora mesmo. Saúde do trabalhador consiste em área interinstitucional, multidisciplinar com o trabalhador. Se o trabalhador não está, não é a saúde do trabalhador. É uma ótima engenharia de segurança, é uma muito boa medicina do trabalho, mas não é a saúde do trabalhador, é outra coisa. E quantos trabalhadores sabem o que está acontecendo dentro do Sereste? Então, o campo de saúde do trabalhador tem que ter a participação integral do trabalhador. E aí, qual é a tradicional participação? E aí, desculpe os conselheiros presentes, mas tenho que falar. Tem um estudo do Conselho Nacional de Saúde, não fui eu, foi a professora Sara Escoiel da Fiocruz que publicou, que disse que a composição dos conselhos, para pensar essa coisa de participação, né, está assim. Primeiro, o quantitativo de participantes de conselheiro é a Associação de Moradores, no Brasil, tá? Segundo, é um tal de outros, que eles não sabiam onde colocar. Depois, vem organizações religiosas nos conselhos, gente. E entidades sindicais em quarto lugar. Esse grupo que vai ter que discutir saúde do trabalhador, porque a saúde do trabalhador tem que ser objeto da saúde como um todo. Né? Ele é um objeto que tem que perpassar tudo. Quer piorar? Então,
Fomos abrir o Outros. O que tem nesse Outros, que é o segundo em participação dos conselhos de saúde? Pasmem. Rotary, Lions, maçonaria, entidades industriais, lojista, associação de pais e idosos, conselho tutelar, partido político. Isso é a segunda representação dos conselhos de saúde, gente. Olha que coisa séria. Que conselho é esse? Brasil. Então, o que esses conselhos pensam de saúde do trabalhador? Do risco do trabalho? Qualquer coisa. Ainda mais se tiver empresário, então a gente já sabe o que vai pensar. Essa pode ser a última conferência temática do SUS. A proposta, e o Roque vai contar isso para a gente, ele pode responder e eu não, que, agora em diante, a ideia é que as conferências sejam integral. O que essas pessoas estão pensando de saúde? Aí eu comecei a pensar, eu acho que eu sei o que eles estão pensando. Vou olhar na imprensa. Aí eu fui olhar na imprensa e o que eles estão pensando. Num tema que eles já estão cansados de ouvir, eu fui visitar também a imprensa de Santa Catarina, né? Morre um trabalhador a cada 29 horas, vocês já sabem disso. Eu não sabia. Sabino destacou que é um campeão nacional, né? E olha o que ele justifica. O número de acidentes é grande porque não tem auditor fiscal no Ministério do Trabalho suficiente. Aí o mesmo jornal diz, mas o Sereste, olha lá, está aumentando, né, os registros e as investigações. Então, voltando àquela história da interdisciplinaridade, do trabalho interdisciplinar, eu fui ler uma outra coisa. Olha o que o Ministério do Trabalho publicou há pouquinho tempo, que agora tem que notificar, registrar acidente de trabalho em 24 horas. Gente, a gente faz isso desde a 777. Então, trouxeram para eles o registro e a gente está dormindo no ponto. Quer dizer, interdisciplinaridade para lá não rola, só para cá. Eles não têm que sentar com a gente, mesmo que tenha estado a política. Pode piorar. Pode piorar porque o Sereste, aí, me desculpa, devem estar presentes, mas estava lá na imprensa, acho até que estava errado. Né? O Sereste foi investigar as causas do acidente, né? E eles falaram o seguinte na imprensa, no jornal, né? O trabalhador não estava usando EPI. Talvez não tivesse tido orientação, talvez... Ou seja, mesmo quando ele se recusa, tem que obrigar. É duro ouvir isso, né? Assim, deve ter tido, enfim, depois o município pode justificar isso. Desculpa se eu estou colocando, mas eu vi na imprensa, não tenho acesso privilegiado a informação nenhuma, isso está na imprensa. No 28 de abril, a gente fez uma discussão importante no Rio, que chama Não Vai Ter Copa. A gente está aqui com a Copa, né? A vida da gente está um inferno. E as tais 8 óbitos que estão acontecendo no país, a gente já conta 20. E estão aqui. Jovens iguaizinhos, morrendo de queda de altura. Esse saldo de mortes é 2 vezes maior que a África do Sul. Olha, nosso parâmetro de comparação, quando a Copa foi lá. E aí as autoridades falam o quê? Bom, a autoridade do trabalho, a Justiça do Trabalho, diz que vai julgar tudo quanto é greve legal, porque ele não está aqui para dar palco de greve, né, internacional. O secretário da Copa de Manaus falou que é o relaxo dos operários. Pelé fez aquele vexame que todo mundo ouviu, né? Dizer que as mortes em obras são fatos que acontecem, é coisa da vida. Agora, Medeiros, superintendente regional do trabalho e emprego, não é qualquer autoridade, ele fala o seguinte, Folha de São Paulo, está fazendo uma coisa, está fazendo de conta que não vê as irregularidades no Itaquerão. 2 óbitos. Se esse Estado não fosse da Copa, os auditores já tinham atuado. Mas ele já até falou com o ministro que deu respaldo para não fazer nada. É com esses atores que a gente está negociando intersetorialidade, gente. Isso é a cara do capital definindo o Ministério do Trabalho que vai fazer. E a saúde fica aqui, só vou se a SRT for, me poupe. Sabe? O que está faltando para a gente ter ordem? Porque a gente fez isso no Rio, não estou falando de quem nunca fez. O Rio tem uma história enorme de vigilância em ambiente de trabalho, coisa pequena. Companhia Siderúrgica Nacional, Casa da Moeda do Brasil, sabe? Só coisinha pequenininha que a gente fez. Por que não faz? É com esse setor que a gente está propondo a rediscutir trabalho conjunto, seja na instância nacional, local ou municipal? É esse o Sereste que a gente acha. Campinas. Foi lá e interditou o aeroporto. Nenhum óbito aconteceu ainda, porque já estava acompanhando. Esse é o trabalho do Sereste. Esse é bacana. E quase não sai na imprensa, lógico. Mas a gente divulga, porque as redes sociais estão aí para isso. Então,
É possível fazer. Claro que não é impunemente. Sereste Campina, 3 anos atrás, foi pedida a cabeça deles. Ok. Tem dificuldade? Tem, mas atuam. O primeiro Sereste que trabalha com câncer seriamente, encarou a BASF. Não é qualquer coisa. Então, a gente conhece essas histórias. É possível fazer. E as pessoas estão lá fazendo. E agora, em plena época da Copa, bota lá na frente e diz... E é bonito sair isso. Eu acho bonito sair quando sai isso na imprensa, né? Sereste interditou. Que o Ministério do Trabalho vai ter 24 horas para receber informação. E achou isso o máximo, publicar isso em 30 de abril. Eu aqui, irritado, como assim? Bota para o SUS já tem isso lá, mas não é interdisciplinar para eles, intersetorial, só para a gente. Aí eu fui ler o último desmembramento, financiamento, né? Como todo mundo deve saber, R$40 mil por mês para o Sereste Estadual, R$30 mil por mês. Isso dá mais ou menos 70 milhões por ano, gente. Isso não é pouco dinheiro. Isso não é pouco dinheiro. Alguns começaram a receber em 2002. Até agora, isso é muito dinheiro. Saúde do trabalhador tem muito dinheiro. Ok, alguns não usam, não conseguem usar. Tá, tem algumas dificuldades para isso, que pode estar ligada a outras coisas. Aí eu fui ler Santa Catarina. Olha o que eu encontrei. Que o Estado de Santa Catarina está recebendo desde 2003. Isso aqui são dados públicos, fundo a fundo, qualquer um pode entrar lá e olhar esses dados. Eu olho bastante. Exceto em 2007, não consegui entender o que aconteceu aqui, mas, enfim, o Estado está recebendo. O município também. Começou em 2007, está lá, 2006, tá? E está recebendo direitinho os 30 mil por mês. Aqui, inclusive, recebeu um abono aqui, que não sei de quê. Mas está bom. Está recebendo recurso. E para que ele está recebendo recurso? Uma das coisas que apareceu, e foi muito importante, que entrou no Pacto pela Vida. Lembra aquele negócio, aquele sistema de gestão que durou até 2011, né? Porque agora ainda mudou? Ele tem que notificar aquelas doenças que a gente já conhece. Lerto, acidente grave, etc. Eles tinham que aumentar a notificação. Eles estavam recebendo R$30 mil por mês, R$360 mil por ano, para notificar. Assim, ele se faria visível, é assim que foi acordado que deveria ser a saúde do trabalhador nesse país, aumentar o número de doenças. Aí a gente vai ver no Estado, realmente, o Estado aumentou, 93%, quando devia ser 30%, e 61% quando devia ser 15%. Mas, olha, Florianópolis, está mal na fita, gente. Aumentou 19% quando devia ser 15%, e aumentou 24% quando devia ser 30%. O dinheiro está entrando e a gente não está nem notificando. Claro que vocês não são o pior estado do Brasil. O pior estado do Brasil é o Rio de Janeiro, que reduziu a notificação. Assim, morro de vergonha, mas é o quê? Estão os dados. O Rio conseguiu o único estado que diminuiu a notificação. Nem pérfuro cortantes a gente notifica, gente, no Rio, né? Aqui a gente viu que o primeiro, né, é pérfuro cortante, que é complicado. Vamos combinar que quem notifica pérfuro cortantes é a AIDS, não é a saúde do trabalhador. Vamos combinar que a gente está pegando carona nesses dados para dizer que a gente está fazendo. Então, R$360 mil é muito, hein? Para fazer o quê? Se o mínimo do SUS não está fazendo. Bom, agora piorou, porque agora é só aumentar o número de municípios notificando, né? Mas, então, esses indicadores expressam, e que eu tenho certeza que todo mundo está trabalhando, não expressam o que a gente está fazendo. O que a gente tem que colocar ali de indicador? De pacto nacional, de meta nacional, que não seja só notificar. Será que a gente não está precisando de uma meta nacional? Faz sentido ficar aumentando 100% de 1 é 2, gente? Não dá. Isso não é meta que se preze, isso não vai nos ajudar a negociar com o gestor que a gente tem que trabalhar. Não tem nenhum pacto de vigilância em ambiente de trabalho. No mínimo, as indústrias de alimentos aqui tinham que ser meta, tinham que ser para a região sul. Proibir o amianto nesse país é uma vergonha dos 12 governos do PT, quer dizer, dos 4 governos do PT, dos 12 anos. Não pode não proibir o amianto. 66 países fizeram isso, a gente não sabe, não faz. Que vergonha, que coisa feia. Bilhões depois, nem isso a gente fez. Então, enfim, dadas essas contradições, políticas de saúde isoladas, área de governo responsável que compartilha, mas não conduz, duas políticas, conselhos, o que esses conselhos vão pensar sobre a categoria de trabalho, como é que a gente vai levar esse tema para os conselheiros como um todo, recurso com metas inespecíficas, que permite fazer qualquer coisa, coisa nenhuma, não dá nada. Por que a saúde não conduz essa política? A melhor estrutura da Renasc é a Sereste? A melhor estrutura da Renasc é um Sereste regional com administração municipal
em que a gente tem que ficar se matando para poder repassar o dinheiro para o município amigo? A gente está escutando o trabalhador. É isso que o trabalhador quer do Sereste? Porque a grande discussão que a gente teve no Rio agora é: o trabalhador não vem. Mas por que o trabalhador não vem? Ele me diz: vou fazer o que lá? Reunião? Não quero. O que o trabalhador quer? É nossa obrigação oferecer o que ele quer, e não o contrário. Temos o cardápio SUS. O que você quer? Atendimento, reabilitação, reunião. Não é o contrário. A gente tem que ouvi-los e fazer nosso plano de acordo com que os trabalhadores... Porque, senão, não é saúde do trabalhador. Sereste sem saúde do trabalhador é SER. Falta o ST ali. E aí você pode preencher aí com o que você quiser, inclusive com aqueles parceiros lá, que facilmente vão colocar mais recursos, né? E aí, terminando aí, inspirada na Alice, né, o SUS como interlocutor frente ao direito à saúde do trabalhador. Qual é o caminho? Não tem outra alternativa. O caminho é a conferência. Conferência séria, corajosa, conferência sem medo, conferência que diz assim: a gente quer fazer isso. Porque a Renasce já foi criada, né, dessa forma aí. Enfim, né, 2002 apareceu. Mas agora a gente pode recriá-la, a gente pode reconduzi-la, a gente pode fazer a saúde do trabalhador no caminho que a gente quer, do jeito que a gente precisa, com Inter, com Trans, com o que for. E, enfim, a gente fica à disposição para conversas e outros contatos. Muito obrigada pela atenção. Bom, só parabenizar, né, a Fátima pela fala. Acho que uma fala que nos mobiliza, mexe conosco e nos faz refletir, né? Eu acho que é exatamente isso que se espera, energia nesse momento, para a gente poder seguir. Obrigada, tá? Roque, você poderia apresentar a sua fala e também nos dizer assim, como é que a GESAT está articulando a implantação dessa política, então? Bom, boa tarde. Sou Roque, não sou da área de saúde, minha formação é em ciências e matemática. Terminei agora um mestrado em vigilância e saúde do trabalhador na Fiocruz. Fui bancário 19 anos, fui secretário de saúde 8 anos, conheço o SUS muito, vivenciei tudo, boa parte do que se falou aí. Estou lá, fui coordenador no Mato Grosso do Sul do Sereste Estadual e estou há 7 anos na assessoria da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador. O meu foco aqui é o financiamento, porque com 20 minutos eu não consigo nem responder algumas coisas que a Fátima deixou no ar aí, né, em relação à política, né? Vamos focar aqui o financiamento, né? Então, é o eixo que a gente vai trabalhar. São 3,5, né? Teria até 3,25. Será que falta dinheiro no nosso SUS? Na nossa saúde pública? Será que só falta dinheiro ou falta gestão? O que acontece? Será que os planos privados de saúde são excelentes, muito melhores que o SUS? Nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Não é verdade? Bom, eu volto a falar sobre isso, mas a questão principal aqui, financiamento dos sistemas de saúde, financiamento de sistemas universais de saúde. A Inglaterra gasta 8,5% do seu PIB no sistema público de saúde. A França gasta em torno de 11% do PIB. A Espanha gasta em torno de 70% dos gastos em saúde pública com recursos do Estado. E o Brasil, considerando União, Estados e municípios, apenas 3,6% do PIB. Então, nos faltam recursos. Se a emenda complementar 29 tivesse sido aprovada como se recomendava, nós teríamos 40 bilhões de reais a mais para o SUS em 2014. Falta-nos dinheiro, sim. Muito bem, temos que lutar contra um Congresso Nacional que tem, principalmente na defesa do SUS, diversos parlamentares, não é verdade? Mentira!
Tem diversos parlamentares defendendo os planos de saúde que os financiam. Essa é uma grande realidade. Essa é uma grande realidade. Para nós conseguirmos, nós precisamos ter 10% das receitas brutas correntes da União para o financiamento da saúde, para nos daria esse ano 40 bilhões de reais a mais. Mas eu observava a doutora Edna falando. Morreram em 2012 1.172.000 pessoas no Brasil. 67% por doenças não transmissíveis. 530.000 doenças cardiovasculares, 184.000 cânceres, 710.000 mais ou menos, 67%. Será que a gente tem a cultura da promoção da saúde nesse país? Será que a gente tem a cultura da prevenção à saúde nesse país? Quando se coloca, nós temos uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, do SUS, muito bem feita, muito objetiva, dizendo o que a gente precisa para dar atenção à saúde dos trabalhadores, sim. Para isso, nós temos que ter uma atenção primária resolutiva, uma atenção primária, atenção básica, que resolva. Uma atenção primária que escute o trabalhador. E dá para fazer isso? Poxa, num tempo médio de consulta de 20 minutos, dá para a gente fazer? 20 minutos dividido por 4, né? Que não passa de 5 esse tempo de consulta, não é verdade? Ou aqui é diferente? Em média é isso no país. Consultas que muitas vezes nem se olha o paciente que está ali. Viram o ignorado naquela notificação que a doutora Edna falou? Os acidentes de trabalho. Quem é o primeiro cidadão que aparece? Ignorado. Não deu tempo de perguntar onde o fulano trabalhava, quem era, é faxineiro, é trabalhador da saúde, é da construção civil. Notificou-se acidente de trabalho, mas não se notificou quem era aquele cidadão que está ali, ou seja, nós não enxergamos o cidadão, porque nós temos que curar esse cidadão, nós temos que operá-lo no SUS, temos que operá-lo na rede de planos de saúde aí. Ah, meu Deus, eu tenho que notificar isso. O SAMU busca o paciente que caiu na construção civil e não notifica. Nós estamos cumprindo o nosso papel de cidadão? Não. Como é que nós vamos identificar se uma lerdorte é proveniente da gente ficar jogado no sofá assistindo televisão? Nós adoramos futebol, não é verdade? Com prazer, sem dúvida nenhuma. Agora, eu tive um questionamento desse por um médico secretário de saúde, que ele queria usar o recurso do Sereste para fazer exame de cataratas, que tinha 500 mil reais acumulados. Ele queria pagar alguns exames, porque eram pretensos trabalhadores. Daí ele me disse, olha, a gente não sabe se a lerdorte é do sofá ou é do trabalho. Falei, doutor, eu esperei com muito carinho isso. Falei, doutor, então pelo menos pergunte onde o cidadão trabalha para ver se diferencia se é do trabalho ou se é do sofá. Nós temos que ter, e para isso os nossos Serestes trabalham, no sentido de levar os protocolos em saúde do trabalhador. Protocolo de acidente grave, de lerdorte, de pneumoconiose, de câncer, de acidente com material biológico, no sentido de que a rede seja qualificada para acolher o trabalhador. Nós não damos conta se nós não fizermos isso. Nós não damos conta enquanto os SESMs estiverem a serviço das empresas e não da saúde do trabalhador. Nós não damos conta enquanto as CIPAs fazerem de contas que existem CIPAs. A gente precisa melhorar isso. A segunda causa de mortalidade hoje vem pelas causas externas, que estão tomando 60% das vagas do SUS, onde quer que seja. Acidentes de trânsito, morreram 43 mil pessoas no último ano, 58 mil homicídios, 10 mil mortes por atropelamento. Quantas não foram acidentes de trabalho? A maioria dos benefícios que a Previdência
concede auxílio-doença e não auxílio por acidente de trabalho, o B91, sai B31, porque a perícia não identificou que era do trabalho. Então, a gente precisa fazer isso no SUS, com políticas compartimentadas, o que quer que seja. Como é que se faz a atenção integral? A gente precisa fazer a prevenção, a promoção, o diagnóstico, mas olhar para o cidadão que está ali e tentar identificar se aquilo que ele está sentindo é relacionado ao trabalho ou não. A gente precisa, sem atenção básica, efetiva, qualificada, resolutiva, humanizada, a gente não consegue melhorar isso. E a política é muito clara nisso. Por que nós temos duas políticas? Eu vou ter que falar, porque a Fátima comentou das duas políticas. Nós temos uma política que foi construída no âmbito do SUS, que é a Política Nacional de Saúde Trabalhador e Trabalhadora, que é objeto desta conferência, a implementação da política não só no Ceresp, mas em todos os municípios brasileiros. A criação das comissões intersetoriais de saúde trabalhadora em todos os conselhos municipais de saúde. Porque será que os conselhos têm alguma responsabilidade no financiamento do SUS? Será que o SUS nos é totalmente de graça? Ora, o SUS, que ainda nós precisamos melhorar muito, é fruto de impostos que nós pagamos. Só que é diferente da Previdência, que é paga, tem uma contribuição mensal, mas o SUS é dos impostos que a gente tem. Então, como cidadãos, nós precisamos, sim, de mais recursos do governo federal, trabalhar por esses 10%. A Constituição Federal de 88, ela trouxe a necessidade de se trabalhar o planejamento no SUS, a 80 trouxe disso, a necessidade de um sistema de planejamento no SUS. E como é que a gente faz esse planejamento? Teve uma posição que eu vou explorar ao máximo aqui. Olha, o Ministério da Saúde manda 30 mil reais para o Ceresp. Não dá nem para pagar a folha de pagamento, pois não deve pagar mesmo, esse recurso é para ações. Quando habilitamos o Ceresp Florianópolis, quando habilitamos todos os Ceresp aqui, o Ceresp estadual, foi pactuado o seguinte, olha, o município sede vai arcar com pagamento de pessoal. Porque os 30 mil que vêm são para utilizar nas ações e serviços à saúde do trabalhador, na capacitação da rede, no diagnóstico qualificado e nas ações em si, na melhoria das notificações. A notificação é um passo. Fátima, hoje nós temos uma meta da vigilância que não entrou no Plano Nacional de Saúde. Nós tínhamos a notificação dos agravos. Só que hoje nós temos uma meta que 80%, em torno de 70 Ceresps devem notificar as ações de vigilância de saúde do trabalhador. Porque nós precisamos Ceresp, não é para fazer de conta que tem mais um instrumento ali. Ora, se eu pegar os 30 mil reais aqui e pagar pessoal, com que dinheiro eu vou fazer as ações? Então, a prioridade é que o município pague com recursos próprios o pessoal. Eu não posso dizer que não pode pagar, mas eu tenho que ter em mente que boa parte dos recursos tem que ser utilizado para as ações. Ceresp é para atender pessoas, é para ficar fazendo consultas de oftalmologia ou coisa assim? De forma nenhuma. Ceresp é para fazer vigilância nos ambientes de trabalho. Vocês viram os dados de quantas pessoas estão morrendo, adoecendo e sendo mutiladas nesse país? Nós temos que fazer vigilância nos ambientes de trabalho, nós temos que fazer ações de capacitação, nós temos que capacitar médicos para ter esse olhar, médicos do trabalho, que na sua maioria mais defendem empresas do que defendem a saúde do trabalhador. A gente precisa trabalhar isso. O capital aí está nos esmagando, sem dúvida nenhuma, vocês viram os números. E como fazer isso? Através do planejamento no SUS, que a gente ainda está engatinhando. Nós engatinhamos nisso. O recurso que vem do Ministério da Saúde não é para o gestor a seu bel prazer fazer, olha, eu vou pegar o 30 mil e pagar pessoal. A hora que a auditoria vier aqui, vai pegar o seguinte, cadê o plano de trabalho do Ceresp? Provavelmente vocês já participaram, muitos, da construção desse plano. O pessoal que está na comissão intersetorial, quanto mais representantes tiver dos trabalhadores, para nós é importante, porque vão trazer a demanda dos bancários, da saúde e da educação, dos motoristas, dos frigoríficos, de tudo que foi apresentado, do comércio. Sabem qual é a segunda causa de afastamentos por auxílio-doença e aposentadorias por invalidez na Previdência? Ler Dorte, aqui está aquelas
Aqueles dados que foram colocados ali são principalmente Lerdorte. Qual a primeira causa de auxílio-doença? Causas externas. Acidentes do trabalho, acidentes da construção civil, acidentes nos frigoríficos. Qual é a primeira causa de aposentadorias por invalidez? As doenças cardiovasculares. Qual é a terceira causa de afastamentos? E qual a terceira causa de aposentadoria por invalidez? Saúde mental. Mas a gente tem dificuldade de saber se a Lerdorte é do sofá ou é do trabalho. Quando a gente vai conseguir diagnosticar que o afastamento é por saúde mental? Qual é a principal causa de afastamento dos professores, por exemplo? Saúde mental. Poxa, educação, governo de saúde mental, diversos relataram aqui. É a principal causa de afastamento. Pressão, né? Sala de aula, o professor dando aula, o aluno com iPhone na mão, celular, etc. e tal, não é verdade? Principal causa de afastamento. Lerdorte, na educação, muito forte. Saúde. Qual a principal causa de afastamento? Também saúde mental é muito forte. Lerdorte é muito forte. Excesso de carga horária. Fartura. Falta tudo, não falta? Tem lugar aí no SUS que falta tudo. Ou seja, falta realmente dinheiro na saúde. Por que existem políticas, saúde do homem, saúde da mulher? Porque nós temos que priorizar a atenção, não tem dinheiro para tudo ainda. E é uma forma que se tem. Será que um dia o Ministério da Saúde vai mandar 10 milhões para o município de Florianópolis? Olha, use no que você priorizar. Só vai ser priorizado em internação, pagamento de exames e quantidade de consultas. Nós temos o maior sistema de saúde do mundo, no entanto, hoje, ele é voltado à produção de serviço e à quantidade. Nós precisamos trabalhar no sentido de qualificá-lo melhor. Não adianta pedir uma ressonância magnética e um ano depois sair esse resultado, como foi colocado aqui à frente. Agora, nós fizemos 1 bilhão de exames no ano de 2012 só no SUS. Mais de 200 milhões de exames de imagem. 5 minutinhos. Mais de 200 milhões de exames de imagem. Mais de 600 milhões de exames de laboratório. Muitos exames desses são pedidos pelo paciente e não pelo médico. Então, o SUS é muito... Infelizmente, ainda a gente tem problemas que a gente precisa melhorar nesse sentido. E como se trabalhar isso? Então, financiamento da saúde, já comentei aqui. Isso aqui fica a apresentação para vocês. Os municípios têm gasto muito mais que os 15%. Os estados, nem todos cumprem o 12% regulamentar. E nós precisamos lutar por 10% do orçamento da União. Precisamos fazer isso. Principalmente cobrar os nossos deputados. Nenhuma obra poderá ser realizada se não estiver no competente programação anual de saúde ou no plano de saúde. Então, o que a gente precisa fazer? Eu tenho que ser bem rápido aqui. Mas algumas respostas a gente tinha que colocar aí. Então, nós temos 3 instrumentos. Isso aqui é fundamental. Por exemplo, o Sereste recebe 30 mil por mês, 360 mil anuais. O que nós precisamos fazer? Construir o plano de trabalho do Sereste, dizendo o que a gente quer utilizar nesses 360 mil reais. Como é que a gente vai utilizar esses 360 mil reais aqui? Deixa de lado. Programação anual de saúde, eu tenho que discriminar as ações que eu vou fazer. Nós construímos hoje, no Sereste, são 210 no país, tem uns 190 em funcionamento, nós fazemos bons planos de trabalho. Quantas ações de vigilância nós vamos fazer na construção civil, na marmoraria, no transporte, na educação, na saúde, a gente tem trabalhado isso. Quantos exames eu vou pagar com recursos ali do Sereste? Se for pagar alguma coisa de pessoal, vou pegar 5 mil dos 30 mil mensais para ajudar a folha de pagamento. Posso comprar um carro com dinheiro do Sereste? É óbvio que eu posso, eu tenho que fazer ações de vigilância. Qual é a prioridade das ações do Sereste? Fazer ações de vigilância, de prevenção, de promoção, de diagnóstico, de auxílio diagnóstico à rede, de capacitar a rede
para ter esse olhar que a doutora Edna colocou ali, com muita clareza, para ter o compromisso da notificação. Então, o que nós precisamos fazer? Um plano de trabalho, dizendo quais são os objetivos, como é que eu vou reduzir a maior mortalidade dos trabalhadores, focando nas ações de promoção, prevenção, diagnóstico e vigilância. Nós temos algum gestor de saúde hoje aqui? Não precisa, o gestor não precisa vir na nossa conferência, não é verdade? Conferência para discutir problemas de saúde da população. Por que os gestores não estão aqui? Por que dos 22 municípios não tem um gestor representando os gestores? Não tem tempo. Construa as propostas. Que construção solidária e participativa é essa? Que construção é essa? Então, a gente precisa construir esses instrumentos de planejamento. Eu preciso gastar esse recurso na promoção, na prevenção, no diagnóstico, na capacitação. Porque se deixar, o gestor vai continuar utilizando. Ao invés de fazer atenção preventiva, ele vai fazer, se possível, atenção de internação. A população hoje, ela corre do posto de saúde para ir para o hospital para tentar resolver seus problemas. E, infelizmente, a população está morrendo às portas dos hospitais nesse país. Partos sendo feitos na rua. Hospital que é de ortopedia não recolhe uma gestante em trabalho de parto. Poxa vida, a partir da formação de médico tem que saber fazer um parto normal. Mas o hospital era ortopédico, não podia fazer um parto. O marido da mulher fez na rua. Que país é esse? Então, se nós, enquanto controle social, e nós, quando eu digo controle social, não é só usuário, não é só trabalho, mas nós, gestores, como é que estamos fazendo isso? Como é que a gente faz esse recurso que a gente repassa? Nós estamos fazendo auditoria na maioria dos CERES. Vem aqui no de Florianópolis, vem no estadual, vem nos outros CERES. O que foi planejado, está sendo feito ou não? Se foi planejado fazer ações aqui de vigilância, não, mas eu usei o pagamento todo de pessoal, gastei 50 mil por mês de pessoal. Então, para que fazer plano de trabalho? Por que tomou nosso tempo para fazer um plano de trabalho? O plano de trabalho é para ser cumprido. A auditoria não vai ter dó desses gestores, não. Dizer que o Sereste, nós estamos aqui, nós temos que botar os pingos nos i. Quanto tempo o Sereste de Florianópolis recebeu recurso e não gastou metade desse recurso? Aliás, se vocês, o secretário falou, precisa pedir mais dinheiro para o Sereste. Nós não temos argumento para pedir dos 75 milhões que a gente libera ano, nós não gastamos 40. Não nos deixe usar os recursos de saúde do trabalhador. Por que será? Por que será isso? O Sereste muitas vezes vai fiscalizar uma empresa que financiou a campanha do prefeito, financiou do governador, financiou dos deputados, financiou da presidente da República. Fazer vigilância é um grande desafio. Falou-se aqui que o Sereste tem 7 profissionais, deveria ter 10. Um médico de 20 horas que fique fazendo, como a doutora Edna faz lá, que faça diagnóstico, que faça pesquisa, que vá lá no chão de fábrica. Senão a gente vai fazer simplesmente um postão de saúde do Sereste. Não é para isso. Poderia concluir então, para completar aqui é o seguinte, nós temos um plano de saúde de 4 anos, temos uma programação anual que nós vamos dizer o seguinte, olha, tem 360 mil para ser utilizado pelo Sereste de Florianópolis, no território de abrangência dos 22 municípios. Não, o Sereste vai dar dinheiro para o município de São José. O Sereste tem que fazer ações, não tem que dar dinheiro para lá, não. O Sereste não tem que dar dinheiro para comprar uma caminhonete para São José. São José tem que construir a sua vigilância em saúde do trabalhador, a sua vigilância ambiental, a sua vigilância epidemiológica e a sua vigilância ambiental. Nós vamos dar subsídio técnico enquanto equipe multiprofissional, né, que tem o conhecimento e saber do trabalho, que traz os trabalhadores para construir o plano de trabalho, o saber dos trabalhadores. É para isso que a gente vai construir em conjunto. Então, 30 mil reais, apesar de ser pouco, nós não temos argumento para pedir mais hoje, enquanto a gente não gastar bem isso. O principal recado que eu queria dar é o seguinte,
precisamos nos unir. Muitos falaram, enquanto a gente não tiver um controle social efetivo, com os sindicatos, com as federações, com as centrais sindicais, com nós gestores, com vocês trabalhadores de saúde, que muitos são aqui, a gente não constrói um SUS de qualidade. Obrigado. Obrigada, Roque. Agora, passando para a realidade estadual, realidade aqui de Santa Catarina, vai falar Antônio de Sá Pereira. Alô. Boa tarde. Quero agradecer aí a comissão organizadora, quero agradecer ao convite para participar dessa discussão, falar da política da saúde do trabalhador. Nós, como o Roque falou, nós temos que falar de saúde. Eu entrei na saúde do trabalhador em 2007. E aí a primeira coisa que eu perguntei, conhecendo o SUS, que eu comecei em 1995 trabalhar no SUS. E aí eu perguntei, tem o Sereste regional. Mas o Sereste regional é ligado a que regional? Ele é ligado, está no município, mas os municípios são sede regional, principalmente os municípios maiores. E aí, não, mas ele é ligado ao município. Como? Quem tem estado, quem tem regional é estado, não é município. Não, mas foi criado assim. Já criaram um monstrinho aí. Né? Como é que você vai fazer uma ação de vigilância dentro do município vizinho? Com que lei você vai fazer? Baseado em quê? Certo? E para você fazer uma ação de vigilância, você vai gerar um processo administrativo. E esse processo vai ter que ser julgado, ele vai ter que ir até o fim, para cobrar multa ou não. Então, nós temos que... Isso é uma questão que tem que ser resolvida. Que eu acho que nós tentamos resolver fazer um paliativo para resolver essa questão, emitindo capacitando o pessoal do Sereste, todo mundo sabe disso, quem está aqui pode confirmar isso, que nós capacitamos todos os técnicos do Serestes e emitimos uma portaria do Estado, porque o Estado pode fazer isso. E aí o que eles estão fazendo ações baseado nesse documento que a gente emitiu, usando a documentação do Estado. Mas isso não está certo, eu acho que não está certo. Acho que a gente tem que fazer, nós temos que definir isso. E de lá para cá, nós começamos a fazer as ações de vigilância também mais voltadas para setores. Né? Porque não adianta eu sair fazer uma ação aqui, ali, acolá, e não vai dar em nada, porque eu não tenho subsídio. Então, nós começamos a fazer ações por setores. Né? Naquela época, em 2008, iniciamos a fazer inspeções nos frigoríficos. E começamos e fizemos uns 6 ou 7 frigoríficos, e aí você tem subsídios, porque não muda muito de um setor para outro, a questão das irregularidades. Aí você escreve isso e nós temos o Ministério Público do Trabalho, que é parceiro nessas ações, ações civis públicas, obrigado, ou termos de ajustamento de conduta. Então, nós estamos tentando fazer isso desde aquela época. Temos capacitado a rede, principalmente da vigilância. Nós capacitamos mais de 700 pessoas para fazer ações de vigilância nesse estado. E, às vezes, quando você precisa de alguém para fazer uma ação de vigilância no município, aquela pessoa diz que não pode, que não está capacitada. Isso já aconteceu conosco. Mas a maioria, graças a Deus, a maioria nos ajuda. São dificuldades que a gente tem, claro que nós temos que discutir, se nós não tivéssemos aqui para resolver, o que seria, né? Nós temos a questão da notificação também. Comecei em 2007, quando entrei, vamos começar a notificar, porque nós temos que identificar as pessoas que passam por dentro das nossas unidades. As pessoas vêm...
pessoas vêm, são atendidas nas nossas unidades, ou acidentada, ou adoentada, e vão embora, e nós não sabemos por que ela passou ali. Nós temos que identificar isso. A gente começou a trabalhar para aumentar as notificações nas unidades. De 2010, nós conseguimos começar em 2010, porque o pessoal da epidemia, a intersetorialidade nossa, que a gente está discutindo, nós não tivemos respaldo naquele momento. Porque a pessoa que estava lá achava que não era a saúde do trabalhador não era importante para fazer naquele momento. Então, começamos isso somente em 2010. E de lá para cá, vocês viram ali que aumentou, nós aumentamos o número de notificações, mas não, é mínimo. O nosso banco de dados era para ser o maior banco de dados do Brasil. E não é. Nós temos dados, mas os dados não... Nós temos o CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, que tem bastante informações. Nós temos o CH, que é o Sistema de Informações Hospitalar, que nós temos todos os dados de informação das internações do SUS, o que foi feito, o que não foi feito. Só que nós não usamos esses dados. Os dados do SIM, por exemplo, o Sistema de Informação de Mortalidade, que nós fizemos, agora eu vou fazer uma propaganda aqui do nosso informativo, que o nosso amigo Maurício, nosso colega Maurício, o Dr. Flávio Magajewski e a Mara Beatriz da Conceição, lá da epidemiologia, elaboraram esses dados com dados do SIM, do SINAM e do INSS, fazendo um comparativo de mortalidade no Estado. E nós descobrimos que o número de mortes é maior ainda do que a gente pensa, dentro do Sistema de Informação de Mortalidade. Isso aqui vai estar... Nós vamos imprimir até o mês que vem, e a partir da semana que vem já vai estar no site da Vigilância Sanitária na Saúde do Trabalhador. Esses dados aqui. Bom, voltando aqui. Nós temos agora o COAP, né, que é o Contrato Organizativo de Ações Políticas em Saúde, que é o COAP. E aqui, no decreto 7508, que regulamenta a Lei 8080, fala lá da regionalização. E eu tenho aqui uma deliberação da CIB, que é a Comissão Intergestora de Bipartite, que discute, são os secretários municipais que fazem essa discussão das ações, o que vamos fazer, o que não vamos fazer nos municípios. Com a participação do Estado. Então, tem a deliberação 372, de 2012, que diz o que precisa para uma região de saúde. Nós temos hoje 16 regiões de saúde no Estado. O que vai precisar para ser uma região de saúde? Eu vou ler aqui, não sei se interessa para vocês, eu leio isso aqui porque não quero me alongar muito, porque tem mais pessoas para falar. Atenção primária, vou falar só os básicos. Atenção primária, que é a cobertura da atenção primária, que todo mundo sabe que deveria começar na atenção primária, mas não começa. Muitas vezes não começa. Porque eu acho que nós temos uma cobertura muito boa do PSF, mas ainda não é o ideal. Ainda não temos aquilo que realmente nós precisamos. Isso nós temos que nos penitenciar, porque nós temos que fazer essa capacitação também. Porque não é só a saúde trabalhadora, são todos os setores de saúde. Nós estamos falando de saúde, não é uma questão isolada. Urgência, emergência, PA 24 horas, SAMU, suporte básico, suporte avançado. O avançado é aquele que é mais complexo. Uma UPA e atenção psicossocial. Daí que são os CAPs, aquela atenção da atenção psicológica, né? Os danos, redução, até consultórios de rua, e etc. Hospital geral com leitos em saúde mental, que também faz parte da psicossocial. Atenção ambulatorial hospitalar, que daí entra todas aquelas clínicas especializadas, né? E clínicas especializadas, o serviço de atenção à pessoa com deficiência, hospital de porte 1, porte 2, 3 e 4, que são hospitais de várias referências. 5 minutinhos para concluir, Antônio, por favor. Tá bom. Tá, e daí tem UTI e outras coisas. E da vigilância em saúde, nós temos aí, tem um Sereste,
Seria o Sereste, seriam 16 Serestes. Ou a outra coisa que venha, não seja nome de Sereste, mas que tenha alguma coisa de fazendo saúde do trabalhador dentro do município. Certo? Então, acho que é importante, para a discussão, ter em mão esses dados aqui. Porque, se nós conseguirmos fazer com que isso aqui se viabilize nas 16 regiões de saúde, nós vamos atender. É o SUS que nós desejamos. Certo? Outra questão também que eu vejo, a questão do financiamento, eu acho que nós temos que brigar, nós temos que discutir e tentar fazer um financiamento para o município fazer saúde do trabalhador, como as outras ações do SUS. E aí, a questão da regionalização. O que é regional vem para o Estado e o que o município tem que fazer fica com o município. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. Eu acho que o Antônio referiu o documento feito pelo Maurício, pelo Flávio e pela Mara. Nós gostaríamos de parabenizar esse grupo pelo excelente trabalho que eles realizaram e pela contribuição também com um sistema de informação aí tão necessário, né, na área de saúde do trabalhador. Seguindo, dando sequência aqui ao debate, Lucila Mori Petroski, que é coordenadora do Sereste Regional, aqui de Florianópolis. Acho que pegaram a minha errada, não é essa. Não é essa a apresentação. Era cenários... E eu não estou com o pendrive aqui, agora emprestei o pendrive para... Era cenários, estava no pendrive. Na verdade, o pouco além do que eu iria colocar foi o que eu escrevi até no documento orientador, né, que a gente tinha colocado, e apresentar para vocês a questão do cenário hoje da nossa macro-região com relação à saúde do trabalhador, que está dentro também não da programação, mas do que nós fizemos o ano passado, em 2013, na área do Sereste. É difícil, quando a gente vai falar em política e financiamento, depois de terem falado, né, a Fátima, que eu já havia visto a apresentação dela sobre as questões da política, o Roque e também o Antônio, nós, enquanto Sereste, falarmos. O que a gente queria colocar aqui, o Sereste, hoje, enquanto macro-regional, nós temos 22 municípios, uma população de aproximadamente 1.100.000 habitantes na nossa área de abrangência. E ali nós apresentávamos, então, dados, a Fátima mostrou dados até 2011, né, do que foi retirado do Sinan. O ano passado, então, assim, eu vou colocar para vocês, não vou lembrar dos números, mas a Edna colocou do município de Florianópolis, na minha apresentação estava da nossa macro-região, mas o ano passado nós tivemos, assim, quando nós fizemos uma reestruturação do Sereste, nós fizemos também a modificação até início de 2013, a questão das notificações do Sinan estava com o Sereste e com toda a reformulação nossa da vigilância em saúde, criou-se dentro, então, da vigilância epidemiológica um setor de agravos relacionados à saúde do trabalhador. Então, para onde nós repassamos as investigações, aí a gente vai contar como que é esse processo. Então, a vigilância em saúde do trabalhador, ela faz a investigação dos acidentes graves, e também nós temos um banco de dados paralelos, que a doutora Edna não comentou, mas não sei se vocês repararam, que nós temos nesse banco de dados de 2013 mais de 1.500 notificações de acidentes de trabalho, que não são enquadrados como acidentes de trabalho graves, mas que são notificadas pela nossa rede. Isso é importante. Nós salientamos, desde 2008, tem uma portaria municipal que todos os acidentes de trabalho, independente da gravidade, eles devem ser notificados. Então, nós temos esse banco de dados, que tem 1.500 notificações, que para nós é super importante, na questão de dados que nós não tínhamos. Houve, sim, o ano passado, a partir da capacitação dos nossos profissionais da rede,
nós tínhamos, eu me lembro que acompanhando, no mês de julho, foi quando nós começamos as capacitações, era uma média de 40 notificações, aí entrando tanto as de grave, doenças relacionadas ao trabalho ou não graves, mês, dentro do nosso sistema, que a gente tem um prontuário eletrônico e que a gente já recebe automaticamente essas notificações. Nós passamos, assim, 2 meses depois das nossas capacitações, já para 160, 200, fechamos mês com 200 notificações mês. Então, isso foi um avanço para nós na questão do Sereste, de estarmos, então, nós chamamos inicialmente, quando nós fizemos a nossa reunião, que seria uma capacitação, depois a gente chamou de uma sensibilização. Primeiro, nós teríamos que sensibilizar a nossa rede nas questões de saúde do trabalhador. De que forma? Eu sou oriunda da rede de atenção, então, embora eu tenha minha formação na saúde do trabalhador, na enfermagem do trabalho, mas antes de vir para o Sereste, trabalhava na rede de atenção, enfermeira de PSF, então, eu sempre tive esse olhar de que todo usuário que entra, se ele tiver acima de 13, 14 anos, ele é potencialmente um trabalhador. Embora ele não esteja na idade, mas a gente sabe que, como tem o trabalho infantil, o trabalho de crianças e adolescentes, nós temos que ver esse trabalhador. Então, perguntar para ele se aquilo que a gente coloca para os nossos trabalhadores, se aquilo que ele está sentindo, se aquilo que aquela queixa dele pode ou não estar relacionado ao trabalho. O que você faz? Se eu te afastar final de semana, ou se você fica de férias, um feriado prolongado, há uma melhora ou não? Então, a gente está dando essa visão para os nossos trabalhadores, nossos profissionais da rede. Uma outra coisa da política que foi muito debatida por nós e que para nós veio como novidade também é a questão do matriciamento, né? Nós discutimos o que é matriciamento, como nós vamos fazer matriciamento, e a gente começou a ver que, olhando as outras áreas dentro do NASF, que já está enraizado dentro da rede, de fazer o matriciamento, nós começamos, então, a fazer, junto com a nossa rede. Primeiro, a gente tinha colocado no nosso plano que nós iríamos pegar as 2 maiores unidades do município, mas aí a gente começou a ver que nós começamos a receber e fazer essa troca de conhecimento e esse matriciamento através da demanda. Então, nós fizemos com várias unidades de saúde, profissionais que nos demandavam o caso. Então, colocando, como a doutora Edna colocou, da pedreira, sem as nossas experiências, nós entrávamos em contato com o profissional, a gente tem acesso ao prontuário, então a gente faz uma leitura do que foi colocado ali, e a partir daí a gente volta a conversar com o profissional. E ali a gente marca, então, uma consulta entre o profissional, um profissional nosso, a doutora Edna, ou eu, geralmente somos mais ligados a essa área no estudo, com também o trabalhador. Então, isso a gente está fazendo com algumas doenças. A gente agora firmou também, o ano passado, vamos estar recebendo estagiários da psicologia, porque, como disse o Roque, nós temos que mostrar os protocolos, nós temos que falar como deve seguir os protocolos, e o grande problema nosso, que a gente tem encontrado, são com os transtornos mentais. A gente não sabe como trabalhar com essas notificações que nós estamos recebendo. Como que nós vamos fazer essa devolutiva junto com a rede, como que nós vamos estar discutindo. Então, tem a Elisa, que está aqui conosco, o professor Carlos, está o Daniel e a Ivânia, não sei onde que eles estão, que são estagiários, que estão também inseridos nesse nosso trabalho. Então, a gente vai começar a, quem sabe, desenvolver, não sei se é um protocolo, mas um documento que a gente pode embasar a nossa rede, os nossos profissionais da rede, tanto os que estão lá no PSF, quanto os que estão nos CAPs também, para a gente estar fazendo esse trabalho com transtornos mentais. Outra que está dentro da nossa, que eu queria mostrar, que está dentro desse ano que a gente está discutindo muito, é a questão do trânsito. Então, foi criado no final do ano passado, e esse ano se fortificou, a Comissão de Vida no Trânsito do município de Florianópolis. Ela é uma rede que a gente criou, então tem várias instituições participando, está envolvido o Corpo de Bombeiros, está envolvido o SAMU, justamente pela essa falta de notificação, quando eles fazem o atendimento. Então, nós estamos trabalhando com isso para que a gente possa identificar também os acidentes de trânsito que são relacionados ao trabalho. Então, a gente está nesse processo também de criação. E, além,
do que nós temos, então, do ambiente de trabalho. Não me lembro de cabeça, mas tivemos no ano passado mais de 80 inspeções em ambiente de trabalho, né? Então, para poder estar fazendo relatórios e demandando assim, ações, teve, como você falou, foi colocada a foto, lógico, não da mesma magnitude, lógico, mas dentro de uma instituição pública. Nós também tivemos uma interdição de uma terceirizada que estava lá e que está até hoje essa obra já há mais de 6 meses interditada. Então, nós também temos feito esse tipo de ação dentro do município, que estão aqui também conosco, o Menegon e o Rodrigo, que são os nossos fiscais de vigilância em saúde, que atuam mais precisamente nessa área. Então, nós estamos, lógico, desenvolvendo algumas atividades dentro da saúde do trabalhador, dentro da política. A gente está tentando, até gostaria de mostrar os resultados, embora alguns aqui já tenham visto, né? E acho que o que foi assim, mais importante para nós também, nesse ano de 2013, foi, tinha colocado na minha apresentação, que foi a revitalização da CIST, né? Nós tínhamos uma CIST no papel, andou desarticulada, e o ano passado, então, a gente revitalizou essa CIST. Então, hoje, para nós, é um grande parceiro, né? Além de estarmos, então, desenvolvendo as nossas ações, tem várias outras ações, então, que a gente está desenvolvendo hoje. Mas dificuldades nós encontramos, principalmente, como você perguntou, cadê os gestores? Nós fizemos convites, fomos nos municípios, mandamos ofícios, telefonemas, e-mails para estarem presentes, para a gente estar discutindo as questões de saúde do trabalhador aqui. Infelizmente, não estão presentes também, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que rever realmente, como que nós vamos fazer com que esses gestores tragam para a sua realidade e percebam que a saúde do trabalhador é importante, está sendo discutida nos seus planos de saúde, que a gente ainda não consegue fazer. Então, eu tenho essas questões, né, que eu coloquei, e que eu acho que é a principal. A questão é como fazer para a gente estar pactuando. Lógico, tem o COAP agora que vem aí para começar a pactuar com os municípios, mas eu acho que a gente tem que ter, sim, também uma política de Estado de saúde do trabalhador. Eu digo Estado, não na política nacional, mas dentro do Estado de Santa Catarina, da Secretaria de Estado, para a gente estar firmando mais, junto com os municípios, a questão da implementação da política. Porque nós, como disse o Antônio, tem a portaria, né, que possibilita aos membros do CDS estarem fiscalizando os municípios da nossa macro-região. Florianópolis, por uma característica, nós não optamos por ter essa carteirinha, porque eu acho que o papel nosso não é estarmos fiscalizando o município, nós temos que estar dando apoio técnico, temos que estar fazendo com que o município assuma a sua responsabilidade. Porque, no momento em que nós formos lá fiscalizar, o gestor, não, tem alguém que faz por mim, eu não vou precisar fazer. Então, tem dificuldades, não sente-se capacitado em estar fazendo a fiscalização, nós nos colocamos para ir junto. Mas a nossa proposta é não estar fazendo essa inspeção, essa fiscalização dentro dos outros ambientes de trabalho. A Elisa disse que acabou meu tempo, agradeço, então. Obrigada, Lucila. Sem dúvida nenhuma, nos últimos meses foi possível observar a revitalização do Centro de Referência Regional de Florianópolis, e acreditamos que isso se deve muito à qualidade da equipe e o compromisso que essa equipe tem demonstrado com a saúde do trabalhador, né? Quiçá todos os serestes pudessem avançar um pouco mais. E ainda na lógica agora, né, pensando um pouco na intersetorialidade, né, eu passo a palavra aqui para o Dr. Assir, representante do Ministério Público do Trabalho. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a honra de a mesa nos conceder a palavra neste evento que
avalio dos mais importantes. Boa tarde a todos e a todas, estão repetindo minha fala. Cumprimento os colegas de mesa e agradeço a coordenação do evento, nos dar a oportunidade de falar num evento tão importante para o futuro dos nossos trabalhadores, quando falamos em saúde do trabalhador. Nós, quando falamos em integralidade, intersetorialidade e integração do sistema de saúde do trabalhador, há uma ênfase de que parece que isso será a solução dos nossos problemas. Os palestrantes que me antecederam foram enfáticos, os dois primeiros principalmente, em mostrar as nossas mazelas. Ou seja, a ineficiência de política pública na saúde do trabalhador. Estou falando que, como membro do Ministério Público do Trabalho, dentro das nossas atribuições institucionais, está a defesa dos interesses difusos e coletivos dos trabalhadores. Direito à saúde é um ambiente rígido, um ambiente seguro, tanto se encontra na esfera do direito coletivo, quanto na esfera do direito individual indisponível. E dentro de todos os direitos e garantias dos trabalhadores, nenhum é mais importante que a saúde e a vida do trabalhador, que é relegada ao terceiro ou ao quarto plano. Investe-se, e escuto estas conversas, principalmente em discussões de acordos coletivos, estabelecemos um seguro de vida, como existe na Constituição Civil, para caso ocorra um sinistro. Garantimos alguns míseros trocados à família e não garantimos na convenção coletiva efetiva cobrança de saúde e segurança ou treinamento do próprio trabalhador. Temos na própria Constituição estabelecendo que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, e que dentro dessa saúde do trabalhador deve ser feita na sua integralidade pelo Estado. Vocês viram que apenas 3,5% do PIB é investido em saúde do trabalhador. Saúde como um todo do trabalhador, se é que existe. Se é que existe. Quem sabe, quiçá, ficasse 3,5%. Ou seja, não existe saúde para a população, quiçá ao trabalhador. Recentemente, numa reportagem por uma rede televisiva local, tinha um trabalhador com a perna quebrada que já estava há 36 dias na espera da possibilidade de fazer a cirurgia para a recuperação. Custo de internação, custo desse trabalhador voltar à sua realidade, sem contar com dano moral, o dano sofrido por este infeliz que lá estava aguardando o seu atendimento. Quando me convidaram para vir conversar rapidamente sobre esse tema, me preocupei em ver o que já tinha sido feito. Nas conferências anteriores, está aqui. Os senhores não conseguiram, me deram um exemplar. Terceira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Trabalhar sim, adoecer não.
Eu escuto isso desde que sou trabalhador dos meus 18 anos. Efetivamente, poucos avanços. Esse documento foi feito em Brasília, em 2005, está escrito aqui. As deliberações da terceira conferência são magníficas. Foram cumpridas? Os senhores, exigiram o cumprimento das mesmas? Sindicatos, as federações, as confederações, a sociedade organizada exigiu mudanças nesse sentido? A última conferência fazem 11 anos, foram 11 anos, 2003, 2005. Vamos falar em saúde do trabalhador e temos um momento propício de exercer o nosso direito democrático para exercer a nossa cidadania de dizer o que queremos. Dizer o que queremos resolve. Se não exigirmos, nós não vamos ter a solução para isto. Iniciou-se um desmonte do Estado lá quando da nossa redemocratização e não foi recuperado até hoje. Em Santa Catarina nós não temos 15 auditores fiscais com treinamento e especialidade para tratar da saúde e segurança do trabalhador. Na Fundacentro nós não temos 5 técnicos especializados para estudar a saúde do trabalhador. O Sereste estadual combinou com o governo federal, quando a implantação ter no mínimo 12 ou 13 trabalhadores específicos nessa área. Não tem 8. O Sereste Regional de Florianópolis tem 5 técnicos especialistas para resolver os problemas da Grande Florianópolis. O Ministério Público do Trabalho tem um médico, a duras penas, para analisar todos os inquéritos que recebe quando tem uma denúncia de um acidente de trabalho ou doença profissional. Ou seja, nós não investimos em prevenção. Prevenção se faz com fiscalização. Conseguimos alguns avanços, sim. O nexo epidemiológico, o NETEP, foi um avanço muito grande, que é a relutância do próprio governo, do próprio INSS em reconhecer isso. Mas o judiciário já mudou a sua visão a partir de estudos científicos muito bem realizados nesse aspecto. Então, agimos desta forma, reparatória, que não é o ideal. Se nós queremos garantir saúde e segurança, nós temos que garantir um ambiente de trabalho digno, um ambiente de respeito, um ambiente saudável, um ambiente seguro. E nós só vamos fazer isso com a efetiva participação dos trabalhadores e o braço duro do Estado. Não tem, na lógica capitalista, só funciona se dói no bolso. E se não doer no bolso, nós vamos relegar para o segundo plano. A quem, e posso dizer de cadeira, porque fiz administração de empresas antes de cursar o direito, é o lucro. É onde nós podemos cortar gastos, onde nós podemos fazer. E a parte menos desfavorecida é o trabalhador. Se não podemos reduzir salários, vamos reduzir as suas condições de segurança. E nós não acordamos, nós, digo trabalhadores ou defensores dos direitos dos trabalhadores, não nos organizamos de maneira a efetivar esses direitos. Conversava com alguém, quando gravei num programa Educação e Cidadania, convite aqui os trabalhadores, sindicalistas participassem deste evento.
conversava na antessala, dizendo como está a saúde de Florianópolis, da grande Florianópolis, de Santa Catarina. E confesso a vocês que fiz a seguinte pergunta a um médico que conversava comigo. Qual foi, se o senhor lembra, qual foi o último hospital público de porte que foi construído e implementado em Santa Catarina? O Regional de São José. Há quantos anos? Ah, de Florianópolis. Florianópolis. Reforma. O último. 27 anos. Não houve aumento da população, não houve aumento, incremento da mão de obra, não houve o incremento de doenças. Não se pensa saúde no Brasil. Não se pensa porque nós não cobramos, porque nós estamos prestes a uma eleição e nós estamos preocupados se vai ser A, o B ou C, se o B é mais bonito que o outro, se o outro é mais simpático ou não, e não vemos as propostas efetivas que tem, o que tem de conversa. Porque agora tem programas bonitos a serem feitos. Quero ver o compromisso com a saúde. Qual é o compromisso com a educação? Qual é o compromisso com a segurança pública? Então, nós não podemos falar em integralidade e transversalidade, mas que possam fazer usando o vernáculo para expressar aquilo que seria o ideal, se nós não temos, se não investimos em prevenção. Prevenção se faz com fiscalização, com educação, com cursos específicos para isso. Nós temos 36 NRs, normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho. Estas normas são feitas de maneira tripartite. Estado, governo, o governo, trabalhadores e patrões. São pensadas e elaboradas pelo que há de melhor na intelectualidade se tratando de saúde do trabalhador. São cumpridas? Não. Falou-se que nós temos N problemas de saúde. Nós ainda admitimos no Brasil o uso de agrotóxicos que nos Estados Unidos, que é um país extremamente capitalista e liberal, usa. Nós usamos o amianto. É proibido o uso do amianto num dos países que tem as maiores minas, que é o Canadá. Lá não se usa produtos com amianto. Vende ao terceiro mundo. E nós não só produzimos, como usamos. E desconhecemos totalmente os efeitos maléficos disto. Nós temos fábricas e oficinas de baterias manuseando chumbo, muitas vezes vizinhos das nossas casas, e não sabemos o mal que o chumbo faz na saúde de uma pessoa, de um trabalhador. Para onde vão esses resíduos? São tratados? Não. Nós, população, estamos inertes. Quando falamos que nós temos na Constituição o controle social, nós preferimos o sofá, preferimos o jogo de futebol e não vamos nas nossas reuniões dos diversos conselhos que temos. A participação se limita a um grupo de pessoas ligadas ao poder constituído, ao prefeito, ou a organização mínima de algumas pessoas que lá vão. Então, esta minha fala é no sentido de chamar a atenção nossa, para que não adianta nós não pensarmos, elaborarmos, e as ideias são as melhores, e não efetivarmos isso. Tá? Então, eu gostaria de deixar para as deliberações posteriores que os senhores pensem que nós temos que pedir 10% do PIB, sim, para a saúde como um todo, tá?
que nós temos que ter educação com relação à saúde e segurança do trabalhador já nas escolas, porque das escolas, primeiro grau, sairão os nossos trabalhadores, que nós participe efetivamente do controle, exerça o nosso controle social sobre os nossos governantes e que seja reativado os setores específicos do Ministério do Trabalho na fiscalização, com profissionais adequados, e que se destine profissionais, mais profissionais, para a Fundacentro, que pensa a saúde. Como um todo, na outra ponta, vindo um financiamento adequado, se tenha profissionais adequados e equipamentos de hospitais, e não só postos de atendimento, para a efetiva integralização, né, ou efetivação dos direitos dos nossos trabalhadores no que se refere à saúde pública. Ela já me cortou 3 vezes, eu não respeitei. Agradeço a atenção e a paciência. Obrigado. Obrigada, doutora Cida.